Graça e paz, igreja. Amém? Eu acho que eu peguei o errado. Perdão. O pessoal da técnica às vezes quer matar a gente. Mata não. Pode fazer de novo. A gente pode passar o vídeo de novo. Pegar o microfone certo. Graça e paz, igreja linda. Amém. Que bom que você está aqui. Eu fico feliz com você. Deixa o Patrick ficar feliz comigo também. Pronto. Bom, prazer ter você aqui, né? Sem ser redundante, mas para explicar melhor, culto não é das mulheres, como a pastora Cida falou. O culto é para o Senhor, aonde a gente tem participação dos homens e das mulheres, certo? E o desafio é você vir toda quinta-feira, e o desafio é você trazer alguém. Porque eu tenho certeza que essas quintas-feiras serão quintas-feiras marcantes na vida de vocês. Vai ser palavras que vão abençoar tremendamente a vida de vocês, tá bom? Então, obrigado você que veio, né? Você que está aqui, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Antes de falar da palavra, eu quero só lembrar que dia 11, que dia? 11, é um sábado, nós vamos ter Inflame, que é o nosso culto jovem aqui da igreja, mas que alcança a sua vida, porque, afinal de contas, você não tem nem 100 anos ainda, né? Glória a Deus, né, pastora? Aleluia. Então, se você não tem 100 anos ainda, você pode vir e vai ser maravilhoso. Dia 11. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã o bicho pega, irmão. Mas enquanto não chega, você pode vir dia 11, estamos aí 7h30 da noite, tá bom, gente? Bom, prazer ter você aqui hoje. Eu quero falar que esse mês vai ser o mês todo, né, das mulheres, e os cultos de quinta, como a pastora Cida falou, organizado pelas mulheres. Agora, a gente vai ter 3 eventos que eu não botei ali para ela, que eu vou falar rapidamente, que é no dia 24, que é uma sexta-feira, nós vamos ter o Entre Elas. O Entre Elas é aquele programa que a gente faz online, né, pelo Emur TV, né, pelo canal do YouTube da igreja. E aí tem a sua participação. Você vai lá, você comenta, você faz pergunta, você interage conosco ali ao vivo e a gente te responde as perguntas. Então, maravilhoso. Dia 24, você tem que participar, tá? Dia 25, nós vamos ter um evento na rua, aonde você que tem algum produto que você queira expor, né, algum trabalho que você queira abençoar a comunidade, nós vamos estar fazendo ali uma exposição com uma ação social, e vai ter música, e vai ter dança, e aí a gente está orando para alguém fazer aí uma doação de um aluguel, de um pula-pula, aquele brinquedo inflável, para ver se a gente coloca aqui na frente também, para a gente abençoar as crianças, né? Então, eu espero vocês aqui dia 25, a gente vai definir a data, mas eu vou passar isso para você o quanto antes. E dia 31, mulheres herdeiras do meu Brasil varonil. Dia 31, nós vamos ter uma festa. Toda quinta-feira nós vamos falar de qual tema? Mulheres? Vocês não comeram não, gente? Enche esse pulmão de ar, vai. Mulheres? Isso aí. E aí, dia 31, que é a última sexta-feira do mês de março, nós vamos ter uma festa com que temática? Mulheres da Bíblia. Quem está lá no grupo das herdeiras já viu que eu joguei lá as vestimentas. Vamos vir vestidas de Esther, de Ana, de... Mas falei Esther. Hã? Maria. O que mais, gente? Débora. É o que, Ingrid, que tu falou? De Eva, Ingrid. Gente, cadê o esposo dessa mulher? Pelo amor de Deus. Me fazendo passar vergonha. Em pleno cu. Dá para cortar isso aí, por favor? Eu só quero saber quem são seus líderes. Ó, vocês ouviram, né? Do que a irmã falou. Pastor, gabinete. Você conversa ali. Enfim, quem vier
de rainha, já tem uma ideia. Falei com a Ana, cadê a Aninha? Tá, Aninha. Falei, a Aninha falou assim, tem que alugar roupa, pastora? Falei, não, Aninha. Compra um tecido, né? Aí dobra o tecido no meio, grandão, faz aquele buraquinho do pescoço, veste, coloca aquela faixa aqui, bota uns colares, uma coroa. Aí eu dei a ideia. Coroa da onde? Burger King. Vai lá, pega a coroa do Burger King, customiza e vem. Vai ser maravilhosa. Merchan de graça. Merchan de graça. Hã? A gente compra o lanche, pega a coroa e deixa o lanche para os homens engraçadinhos, né? Um tutorial. E eu saindo do Burger King com a coroa, para mostrar para vocês. Então, vai ser bênção, tá? Aí, sim, essa festa é só para mulher, não entra homem, vai ser bênção. E aí, nós vamos ter 12 eventos ao longo do mês. Todos os eventos vocês vão ganhar algo. Vocês ganharam, todas as mulheres, tá? Homem não. Vocês ganharam quando vocês entraram? Ganharam? Então, aquele papel que está dentro do saquinho, guarda ele, tá? Aí, no terça-feira, quando tiver o evento aqui dos PGs das mulheres, vai ganhar outro. Na quinta-feira, vai ganhar outro. Completando 10, no dia da festa, você vai ganhar um presente. Não é sorteio. Todas que completarem, né, a cartelinha, o card, vai ganhar um presente. Então, eu espero que quinta-feira que vem tenha mais gente ainda. Terça-feira a gente lote isso aqui só com os PGs das mulheres, porque vai ser bênção. Amém, gente? Amém? Isso aí. Quando eu perguntar, você enche esse pulmão de ar e diga amém. Glória a Deus. Bom, hoje eu vou falar de uma mulher que você também acha que não é legal você vir fantasiada dela, não. Vocês viram no vídeo? Né? Uma mulher que tinha aí só 12 anos com uma enfermidade, que era a mulher do fluxo de sangue. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Você tem Bíblia? Pergunta para o seu irmão aí se tem Bíblia. A crente que é crente tem Bíblia. Abre a Bíblia. Bíblia. E aí, essa história ela é contada na narrativa, né, do olhar do Evangelho de Lucas, de Marcos. Mas eu gosto também, aliás, eu gosto principalmente da de Marcos. A de Mateus é a mais curtinha. 5. Marcos 5. Eu me virando com esse óculos. Como é que fala? Multifocal. Não está dando certo, porque o que eu tenho que ler não estou lendo. O que eu tenho que enxergar está embaçado. Ele não quis. Não, mas vocês... Não, eu vou tentar me adaptar, mas... enfim, vamos lá. Marcos 5, amém? A partir do 21, fala assim... E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Olha só, segura aí um pouquinho. A Bíblia está falando que Jesus passou novamente do barco, né, dentro de um barco para um outro lado. Isso significa que antes ele estava em outro lugar. A Bíblia vai dizer, então, em Marcos 4, primeiro ele vai dar uma aula sobre fé para os seus discípulos. Depois dessa aula de fé, né, é como se essa fé fosse ser testada. Porque logo depois, né, de Jesus discorrer sobre fé, sobre semente, sobre solo, sobre ensinar, ele vai passar por uma tempestade. Nessa tempestade é onde os discípulos que aprenderam sobre fé entram em desespero, porque tem uma tempestade, Jesus está dentro do barco, mas Jesus está fazendo o que dentro desse barco, gente? Dormindo, olha só, tirando o quê? Um cochilinho, né? Tranquilo, quem nunca, né? Só que estava uma tempestade, gente, danada. E os discípulos, pelo jeito, não tinham aprendido nada. E aí foram chamar o mestre para quê? Para parar a tempestade. Esse é o contexto. Bom, quando Jesus chega onde tem que chegar, lá ele se depara com um endemoniado. E lá há uma libertação desse endemoniado.
E depois que acontece tudo isso, Jesus então entra no barco e volta. Então, é nessa parte que a gente pega a narrativa. Jesus então está voltando. Amém? Sim, não? Entendeu? 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Gente, um homem que não cria tanto assim naquilo que Jesus fazia, não era tão a favor, vamos botar assim, mas no meio do seu desespero resolveu recorrer a quem poderia fazer alguma coisa. Mas aí a Bíblia fala que, enquanto Jesus, saía do barco e aí encontrava-se com Jairo, houve esse pedido de socorro, Jesus andando, tentando passar, a Bíblia vai dizer que havia uma multidão, as pessoas o espremiam ali, No versículo 24 diz assim: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Jesus não estava andando livre, leve e solto. Jesus estava andando com certa dificuldade por conta das pessoas. Bom, nessa altura as pessoas já sabiam que era Jesus, Estavam eufóricas por ouvir falar tudo aquilo que Jesus fazia. Vamos dar uma continuidade, depois a gente volta. 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Ou seja, tinha gasto tudo quanto era dinheiro para resolver o problema dela. Nada lhe aproveitando isso, por ao contrário, as coisas iam ficando cada vez pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E jogou-se. Gente, jogou-se. O óculos está vendo o que eu estou falando? Nada de jogou. Ninguém se jogou em lugar nenhum. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso lhe fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Vem para cá, Bruninha, por favor. Eu quero que você escute, Ela não vai se prolongar muito, mas eu acho muito importante você ouvir, um breve testemunho da Bruna, essa mulher de Deus aqui. Boa noite, igreja, paz. Como a pastora Aline falou, sobre a mulher do fluxo de sangue, eu tenho um testemunho semelhante a esse. Eu, inclusive, falei com ela essa semana que essa mulher é uma das mulheres da Bíblia que me inspira, porque eu também passei pelo mesmo problema que ela. Há algum tempo atrás, eu tinha um fluxo muito grande de sangue, e foram alguns meses assim até eu descobrir um diagnóstico. E eu descobri que eu estava com uma lesão no colo do útero. E eu tive 2 hemorragias, uma delas foi em casa, eu tive que correr às pressas para a emergência, porque eu estava sangrando muito e não parava. E imagina, as mulheres têm o seu período de 3 a 5 dias no mês e já é difícil. Imagina uma pessoa ficar assim durante meses. Mas, graças a Deus, eu consegui o diagnóstico, eu consegui fazer o tratamento de BRAC, quimioterapia, radioterapia, e, para a honra e glória de Jesus, eu fui curada. Mas eu queria colocar aqui também 2 momentos muito importantes que eu passei aqui nessa casa. Na verdade, foi no outro templo. Que, assim como essa mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus pedindo a ele que a curasse, em um dos cultos que tinha de quinta-feira, o pastor Valbinho estava orando, ministrando muito sobre cura. E ele pediu para que a gente levantasse as mãos
e pediu para cada pastor ir andando pela igreja, orando pelas pessoas que precisavam de cura. E eu levantei minhas mãos. Eu estava no meio da igreja, demoraram a chegar até mim, mas quando eu abri os olhos, eu vi a pastora Aline passando e falei com ela. Pastora, ora por mim, que eu descobri que eu estou com uma lesão no colo do útero. E ela colocou a mão na minha barriga e começou a orar com muita autoridade. E foi assim um momento muito importante, porque edificou a minha fé. Eu saí dali renovada. Outro momento também foi em um dos cultos de quinta também, que o pastor Valbinho estava pregando sobre cura. E no final da pregação, o pastor Valbinho e a pastora Aline desceram do púlpito, foram até a mim, ficou cada um de um lado e oraram, intercederam por mim. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui curada, restaurada. E nesse momento eu estou passando por mais um momento de doença, né? Estou enfrentando um problema no estômago, estou fazendo um tratamento, mas eu creio que o mesmo Deus que me curou daquela lesão no colo do útero, Ele vai me curar agora. E o mesmo Deus que curou a pastora Aline anos atrás, vai curá-la agora também, porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu glorifico a Deus pela minha vida, pela vida da pastora Aline, por essa igreja que me acolheu, porque é muito importante que nós possamos continuar intercedendo e buscando com fé. Glória a Deus, aleluia. No final, a gente vai orar pela vida da Bruna. Por essa enfermidade aí não é dela, então vai meter o pé. Amém? Deixa eu orar por essa palavra. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, toma essa palavra em Tuas mãos, usa-me conforme a Tua vontade, Senhor Deus, que eu possa falar da Tua palavra, do Teu reino, das coisas pertencentes ao Senhor, Pai, que nossos olhos possam estar abertos, nossos ouvidos sensíveis, o nosso coração receptivo, para que a Tua palavra entre e produza frutos, Senhor Deus, que durante a semana possamos remoer essa palavra, Pai, que essa palavra possa ensinar algo aos Teus filhos aqui nessa noite, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar no nosso meio, como a gente crê que Ele sempre está, e faça grandes coisas em nome de Jesus, amém? Amém? Então vamos lá, gente. Eu já contei a história para vocês, eu já contei a narrativa, a gente vai voltar aqui só um pouquinho para a gente fazer algumas considerações. Agora enxergando melhor com o óculos do meu marido. Vamos lá. Primeiro, como eu falei, esse homem Jairo foi atrás de Jesus. Por coincidência, a filha dele tinha 12 anos. 12 anos. E essa mulher sofria do fluxo há quanto tempo? 12 anos. As Jesuicidências da vida, né? E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que não havia facilidade para se chegar a Jesus. Não era algo fácil. Não era algo, sabe de uma coisa? Eu vou a hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Querido, tinha um sacrifício no negócio. Qual era o sacrifício? Passar pela multidão. Era quase um UFC para poder tocar em Cristo. A Bíblia fala, então, que... Não é vocês, sou eu, aqui, ó. A gente, de vez em quando, toca aqui sem querer. Jesus saindo do barco, ouvindo Jairo falar... né? E no meio daquela multidão, muito obrigada, querido, que nunca falte água na sua casa. Terra. Como é? Saudoso Salomão, né? Mas eu ia falar outra coisa, gente, misericórdia. Eu ia falar falecido, misericórdia, o homem está vivo, né? Hã? O foco. Vamos lá. Então, aí Jesus, ele é tocado no meio dessa multidão. Jesus, ele é tocado no meio do caos. Sabia que no meio do caos dá para tocar em Jesus? Que no meio do caos a gente consegue tocar em Jesus. E o que é o caos? O caos, às vezes, é o nosso problema, é o nosso desespero. É a nossa visão de que não tem saída. E agora, como é que vai ser? Jesus... ele estava indo curar a filha de Jairo. E às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero te fazer um pedido, mas o Senhor está tão ocupado. Quem já fez esse tipo de oração? Quem é o Senhor para que se lembres de mim? Porque às vezes a gente acha que o nosso problema não... o problema do outro é maior. Então, Jesus estava indo resolver um problema também.
Só que naquele momento, a urgência também era dessa mulher que tocou em Jesus. Qual é a tua urgência? Aonde que você precisa tocar nessa noite para que virtude possa sair do mestre e tocar a sua vida? A Bíblia vai dizer que essa multidão queria tocar em Jesus. Logo, o que a gente entende? Que a multidão conhecia... A multidão conhecia quem? Jesus. Porque uma multidão não vai atrás de ninguém, querido, sem conhecer quem é a pessoa. Você vê esses shows aí desses grandes artistas que tem por aí, as pessoas às vezes passam uma semana dormindo na fila, paga valores absurdos num ingresso para poder participar de um show. Sei lá, R$500, R$700, eu não tenho nem noção, mas eu já vi alguns ingressos nesse valor. E assim, não tem conforto não, é fila, é sol, é chuva, leva a cadeira de praia para conseguir entrar naquele lugar. O show era isso aí nessa época. O artista, entre aspas, era Jesus. Só que as pessoas não precisavam pagar. As pessoas só queriam estar perto do mestre. Quando a gente sabe quem é Jesus, ei, igreja, preste atenção. Quando a gente sabe quem é Jesus, a gente paga o preço para estar perto dele. E não importa se tem uma multidão. A primeira coisa que eu acredito que essa mulher deva ter pensado é, cara, Jesus está por aqui, olha a multidão. Jesus está por aqui. Essa mulher, ela conhecia a fama de Jesus. Você sabe o que é fama? Fama é aquilo que vai na sua frente. Olha, queria muito que você prestasse atenção nisso. Porque a fama ela pode ser uma coisa boa, mas uma coisa ruim. O que dizem a respeito de você? O que falam a respeito de você? Qual é a fama que você tem? Ah, lá vai a fofoqueira, lá vai o chato, lá vai o filho malcriado, hein, galerinha? Será que essa é a fama de vocês? Não, só tem gente obediente aí em nome de Jesus, né, pastor? Vamos profetizar isso, com certeza. Porque quando a gente é menor, né, a gente às vezes, né, Sarinha? Quer dar uma... Não, Sarinha é um anjo, que isso? Ó, Noah aplaudiu, ele concordou. Qual é a tua fama? Malcriado, mentiroso, né? Caloteiro. Olha, acho que essa fama, hein? Acho que a Inha deve conhecer umas pessoas com a fama assim, né? Não? Trabalha com vendas, né? Quem trabalha com qualquer um que trabalha com vendas conhece a fama de um caloteiro. Por quê? Porque às vezes recebe, às vezes não. Está a Fabrícia ali também que trabalha com vendas, né? A sua fama, aquilo que você é ou comumente você está acostumado a fazer, vai na sua frente. Vai na sua frente. Essa é a fama que você tem. Será que hoje você tem a fama de mulher de Deus, de homem do Senhor, de uma pessoa reta, íntegra, na presença de Deus? Não ouvi um amém. Eu acho que você meio que até você duvidou da tua fama. Cara, essa pessoa é mulher de oração, esse homem é um homem de atitude, é um homem que abençoa, é a sua fama. E eu entendo que essa mulher, porque a Bíblia não relata o nome dela, a Bíblia só fala que essa mulher era uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher que tinha uma hemorragia, ela sangrava, e a Bíblia fala que isso durou 12 anos. A Bíblia vai falar que essa mulher, ela já tinha dado o quê? Tudo que ela tinha. Olha só. Olha aqui. 12 anos, no 25, no 26, e que havia padecido com muitos médicos, despendido, ou seja, tinha dado tudo quanto tinha, e nada até agora tinha sido aproveitado. Tudo que essa mulher deu em dinheiro, toda a confiança que ela tinha nos médicos, de nada disso valeu. Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança no homem? Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança, a nossa fé em pessoas ou coisas que não podem fazer nada pela gente? Quantas das vezes, né, eu estava falando no PG sobre isso, mas eu já falei isso em outro lugar, uma pessoa chega para você e fala assim, ô varão, ô varoa, estou com uma dor de cabeça, meu Deus. Aí a gente faz o quê? Você tomou sua dipirona hoje? Não, vai ali. Tem ali uma farmácia, tem ali o fulano, tem um remedinho.
Eu não faço mais isso. E se eu fizer, gente, me repreenda, que eu posso esquecer, mas eu estou tomando essa postura. Quando alguém chega perto de mim e fala que está sentindo alguma coisa, a minha boca se abre e diz, está curada em nome de Jesus. Porque antes da dipirona tem que vir a oração, irmão. Antes da Novalgina tem que vir a unção. A dipirona está sabendo mais agora que a palavra? Está tendo mais poder que a nossa fé? Sabe? Então, a gente, pelo meio do caminho, a gente vai se acostumando a tomar outros rumos. Quantas das vezes, nesse problema que talvez você esteja vivendo hoje, você foi pedir socorro para o homem? Veja bem, é bom se aconselhar, é bom conversar, é bom que outro homem ou outra mulher nos ajude, mas o nosso primeiro socorro vem do alto, vem do céu, vem dele, que é o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. A gente fica, às vezes, ali, perdido. Imagina essa mulher. Eu já fui no médico fulano de tal. Aí, de repente, chegou uma vizinha, um vizinho. Ô, fulana, já foi lá no fulano de tal, ó. Ele faz lá qual é o negócio de mato, assim, né? Uma garrafada, né? Tem esse negócio. Ó, tira e queda. Vai tomar, vai curar. Aí, tomou nada. A Bíblia não está falando isso não, tá, irmão? Eu que estou falando. Vai sair daqui dizendo que a pastora disse que a mulher do fluxo de sangue tomou uma garrafada. Eu estou aqui, né, imaginando o que seria a situação naquela época. E nada resolveu, porque o poder não estava nas coisas, o poder estava numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Entende isso para a sua vida? Está batendo na porta, não está abrindo, está batendo na outra, não está abrindo, está batendo, está fazendo certo, está batendo, mas você está batendo na porta errada. Porque quem pode fazer alguma coisa por você é o Senhor Jesus. Aí talvez você me pergunte assim, tá bom, pastora, mas é pecado tomar dipirona? Não. Pega a dipirona, você pode tomar ela depois, mas a sua primeira saída é Jesus. Eu tomo vários remédios ao longo do dia. E eu oro os meus remédios. E eu declaro a cura sobre o meu corpo. E eu falo para você, querido, Deus deu capacidade para os homens? Deu. Mas o poder continua sendo dele, porque ele é soberano em tudo. Ele faz todas as coisas acontecerem pelo meio do poder dele. Essa mulher, eu acredito que quando ela soube ou ouviu o burburinho de que Jesus estava chegando, essa mulher, meu Deus, é esse homem. É ele que eu vou tocar e é hoje que eu vou ser curada, hoje é o meu dia. Eu acredito que quando ela, de repente, saiu da casa dela e viu aquela multidão, ela falou, meu pai, como é que eu vou chegar nele? E olha que, para a situação dela, eu não quero entrar nisso aqui, mas não era fácil se expor à multidão. Porque, pela tradição judaica, ela não poderia circular entre as pessoas do jeito que ela estava. Ela tinha que ficar separada, reclusa. Não podia, não, ela era uma pessoa impura aos olhos das pessoas. Então, ela tinha que romper a barreira do, será que vai ter jeito? Porque já tomei tudo, já fiz tudo, já procurei solução em todos os lugares. Ela teve que vencer essa barreira. Ela teve que vencer a barreira de que eu sou impura aos olhos dessas pessoas. Como é que eu vou me apresentar lá fora? Ela teve que vencer a barreira, talvez, da vergonha, da dor. Qual é a barreira, ei, crente? Qual é a barreira que tu tem que enfrentar aí? Que tu tem que passar? Vou falar para você, às vezes a gente passa por umas situaçõezinhas que não é nem a metade da metade da metade dessa mulher, por exemplo. E a gente já está jogando a toalha. Sim ou não? Por muito menos a gente desiste. Por muito menos a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais. Aguenta, querido. Aguenta, porque o Senhor não iria te sobrecarregar de modo que você não pudesse aguentar. O que Ele quer é que você exerça a sua fé, como essa mulher exerceu. Tenha ousadia em ultrapassar as barreiras. Vamos lá. E aí a Bíblia começa a falar que no 27, ouvindo falar de Jesus, a fama. Essa mulher, ela tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus estava na frente. Jesus não chegou, mas quem era Jesus já estava nos ouvidos dela. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Ah, eu não conheço você pessoalmente, só de ouvir falar. Quando alguém fala assim, pastora, estava aqui falando de você, meu Deus.
Dá até um medo, né? O que você está falando de mim? Não é assim? Quando alguém fala assim, fulano falou de você. Fala, meu pai, o que falou de mim? Mas, querido, sabe aquele ditado, quem não deve, não teme? Você tem certeza aí da tua integridade, de quem você é? Tem certeza? Né? Não vai sair por aí entrando, envergonhando o evangelho, falando mal dos outros, fazendo fofoca. Você sabe quem você é. Não tenha medo daquilo que vão falar de você. Se você sabe quem é, não tenha medo daquilo que vão falar de você. Que bom que você entendeu, Isaac. Sabe por quê? Porque o maior inimigo da nossa vida é a nossa mente. E a gente, ser humano, a gente tem a tendência de se preocupar com o que estão pensando a respeito da gente. E dependendo do que eu acho que estão pensando, eu paro. Dependendo do que a sua cabeça é capaz de projetar, você paralisa. Não importa o que estão pensando de você. A Bíblia fala que Deus, Ele sabe dos pensamentos que tem sobre você, a respeito de você. E é esse pensamento que precisa estar firmado dentro da sua mente. Você é mulher de Deus, você é homem do Senhor, então é o que Deus pensa ao seu respeito. Mas o que o meu amigo falou, que eu sou bobo, porque meu vizinho falou que eu não vou dar nada na vida, que eu não vou ser ninguém, que eu não vou ser coisa alguma. Pois Deus te chama de mais que vencedor. Deus te chama de herdeiro, herdeira. Deus te chama de filho. E a gente preocupada com o que A, B ou C estão pensando da gente, não deixe se paralisar. Vença essa barreira também do que estão pensando de mim. Ouvindo então falar, ela veio por detrás, entre a multidão. Gente, imagina, entre a multidão e tocou. Tocou em Jesus? Não. A Bíblia fala que ela tocou na vestimenta. Diga, roupa. Roupa. Apenas um toque nas vestes de Jesus. E foi o suficiente. A fé dessa mulher é tamanha e suficiente para que poder, virtude, saísse de Jesus. Tocasse essa mulher. E segundo a Bíblia, ela fosse imediatamente curada. Essa mulher não foi para casa levantar o seu vestido para ver se ela tinha parado de sangrar. A Bíblia vai dizer que ela sentiu no seu corpo. Vamos ler? No 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Você pode falar um glória a Deus? A Bíblia vai dizer que imediatamente ela sentiu no seu corpo ser curada. O outro câncer que veio fazer uma visitinha de intrometido na minha vida, há uns anos atrás, acho que eu já falei sobre isso, não me lembro, a gente fala tanta coisa, né? Mas eu sei o dia que eu fui curada, porque eu senti esse toque no meu corpo. Eu senti. Eu estava ajoelhada, chorando. Sabe aquele choro meleca? Você não sabe o que é choro, que é meleca? Gente, tem o choro meleca, né? A lágrima se junta com a meleca e fica uma coisa só. E talvez você diga nojento. Você está com a mão assim por quê? Dá nojento? Desculpa. Mas eu estava desidratada, irmã. Desidratada de tanto que eu chorava. E eu fui tomada, sabe, por uma fé dentro do meu coração, que ajoelhada eu começava a socar o chão e declarar, eu estou curada. E enquanto eu falava isso, eu sentia algo acontecendo no meu corpo. Quando eu levantei dali, juro para vocês, eu estava num processo de choro, tristeza, e ainda estava com cabelo, tá? Da outra vez estava com cabelo. Quando eu recebi a minha cura no meu corpo. Depois, aí você fala assim, mas se você sentiu a cura no seu corpo, por que você fez o tratamento? Querido, é porque a gente é obediente. Tem que fazer o tratamento, a gente faz. Mas a gente sabe que a hora que a virtude, né, é a virtude que sai e a virtude que entra, a gente sabe. Naquele dia, algo aconteceu dentro de mim, eu senti no meu corpo. Daquele dia em diante, eu não chorei mais.
Eu só chorava quando eu ficava emocionada, porque alguém fez uma surpresa, como no dia que eu raspei a cabeça, que tinha, né, um monte de gente na igreja com lenço na cabeça, que eu não estava entendendo nada daquilo, né? Meia lesada, devagarzinho. Depois é que eu fui entender que a igreja toda estava de lenço. Então, aquilo ali eu chorei, mas de quê? De emoção, não de tristeza, dor ou desespero, porque naquela noite que eu soquei aquele chão, que teve aquele choro que eu já falei para você, eu fiquei curada. Eu senti isso no meu corpo. Querido, quando Deus faz, você sabe. Quando é a mão de Deus, você sente. Quando é a mão de Deus, não há dúvida. Talvez você esteja falando assim, mas como é que eu vou saber? Você vai saber, irmão. Você vai saber. É confiar, é se lançar, é se entregar, é sentir a paz que excede todo entendimento humano. É a paz que vai além do que você está vendo. É a paz que vai além do que você está entendendo. Eu não preciso ver, eu não preciso entender, eu preciso crer. Amém? É só crer. Abre teu olho. Agora abre mais, porque você está enxergando pouco, querido. Abre mais, que você está enxergando assim, pastor. Sabe aqueles memes que dá na internet? Que a pessoa está na frente, a outra pessoa atrás abrindo o olho. Abre para tu enxergar. Assim. Para tu enxergar o tamanho do milagre que vai te alcançar. Se você exercer a sua fé. Não é assim, o milagre não vem de graça, não. Tem que romper as barreiras, como essa mulher fez. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus? Não é não, garotada? Né, garotada? Está comigo aí, vocês? Amém. Para fazer aquele gol tem que ter fé. Para fazer aquele gol tem que romper as barreiras. Não é não? Para fazer aquele gol tem que treinar, não pode faltar treino, tem que ter uma boa disciplina. É isso aí. Eu estou falando sobre isso também. Se liga aí, hein? Vamos lá. No 28 diz assim, porque dizia quem? Ela, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. O sarado. Ela sabia que apenas um toque no mestre tudo mudaria. E aí logo então ela ficou curada, 30. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si. O que é virtude? Virtude é poder. Jesus percebeu, sentiu poder saindo dele, alcançando alguém. Voltou-se para a multidão e disse-lhe, alguém tocou as minhas vestes. Aí é a parte cômica, né, do negócio, porque até parece que Jesus não sabia. Mas quando Jesus fala, ele queria que aquela mulher falasse para que pudesse testemunhar. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente precisa abrir a boca para falar. Pessoas são edificadas, vidas são edificadas quando você fala aquilo que Deus fez na sua vida. Então, às vezes, por isso que eu chamei a Bruna para falar. Porque não adianta Deus tocar em você e você não falar para ninguém. Ei, preste atenção. Deus quer que você conte o teu milagre. Deus quer que você conte o teu milagre, porque através do teu milagre, vidas vão se render aos pés de Jesus. Por que Jesus tinha em volta dele uma multidão? Porque as pessoas que estavam naquela multidão, talvez não tinham ainda experimentado do milagre, mas conheciam quem já tinha experimentado ou já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. Eu falo para você algo nessa noite, e abra os seus ouvidos para isso. É bom quando a gente escuta testemunhos, isso nos edifica, amém? Mas Deus quer que você tenha a sua experiência. Deus quer que você tenha a sua experiência. Eu vou contar uma outra experiência que eu tive essa semana no meu PG. Eu dei meu PG, Pri está ali, estava lá. Outra Pri, né? Que tem a Pri aqui, tem Pri ali. A Pri estava lá. E aí, eu li o texto que eu ia ministrar, depois que... Eu acho que foi nessa hora, ou depois do louvor, foi entre o louvor e o texto ali. É isso. E a Bel, né, que é a dona da casa, ela já tinha desligado o som. Não tinha mais música, não tinha mais louvor. Estava chovendo, né? Estávamos somente a gente ali. E eu, meio desconcertada, porque eu queria falar e eu estava falando, mas eu estava ouvindo uma música. Aí eu falei, Bel, você desligou o som? Ela até olhou para ver, ela falou, desliguei. Aí eu olhei para o meu celular, porque às vezes, né, esse celular agora, a gente pensa, ele faz, né? Não é isso?
Você pensa no negócio ali, ele mostra para você. Eu falei, vai que está aqui cantando. Eu olhei, estava quietinho, celular de ninguém tocando, e eu estava ouvindo uma música. Não tinha letra, mas tinha música, sabe? Melodia, eu não sei muito como é que explica isso. Como se fosse um louvor, mas não tinha letra. E aquilo ainda ficou durante um tempo. E eu falando, mas ouvindo aquilo, né? Me arrepiei toda. E eu falei, caramba, são experiências, sabe? Que não adianta eu te contar, você não vai sentir o que eu senti. Você até vai ficar feliz com o que eu estou dizendo aqui. Mas sentir o que eu senti, só eu. Nem as meninas da célula, porque elas não sentiram. Entende o que eu estou dizendo? Você tem que tocar em Jesus para você ter a sua experiência. A sua experiência. Meu marido já contou aqui uma experiência que ele teve uma vez, dentro de um quarto dele, também orando. E não tinha ninguém dentro do quarto. E ele sentiu uma mão tocando nas costas dele. Não tinha ninguém, a porta estava fechada. E ele sentiu aquela mão. Sentiu como palpável. Sabe? É isso. É isso. Eu não estou falando para você, Senhor, toca que eu quero sentir, né? Toca uma música que eu quero ouvir. Não é isso. Não é nem o que você quer. Porque eu não pedi, Senhor, né? Solta o som aí do céu. Né? Não foi. Senhor, toca aqui que eu quero. Não foi. Você vai ter a tua experiência com Deus, mas se você exercer a sua fé. Vamos lá. A mulher sabia quem era Jesus, ela tocou em Jesus. Essa mulher já tinha gasto muito dinheiro, como eu falei. E a Bíblia ainda fala que ao invés de melhorar as coisas, pioravam, né, antes dela ser curada, que eu pulei essa parte. Sabe o que é piorar? É você falar assim, estou orando e nada está acontecendo. Estou crendo, eu creio, eu falo, eu vou na igreja, eu busco e nada muda. É isso que essa mulher fazia. Ao invés de melhorar as coisas, pioraram. Querido, você consegue entender? Ei, crente, se liga aqui. Você consegue entender que você está imerso numa realidade espiritual? Sim ou não? Você que é crente, você consegue entender isso? Que você vive numa realidade espiritual, que não existe vida secular, vida com Deus, vida no mundo, não existe isso. Não existe o metaverso. Você é uma coisa aqui, outra coisa lá. Você é a mesma pessoa em casa, no trabalho, na igreja, jogando futebol, no teu PG, aonde quer que você esteja. Você é a mesma pessoa. É a mesma realidade. As coisas parecem piorar. Querido, você não entendeu a sede que o inimigo tem em você? Você não está entendendo que tudo que ele puder fazer para te parar, ele vai fazer? Tudo. Ele vai virar a tua vida do avesso para fazer você falar exatamente isso. Poxa, depois que eu entrei para a igreja, parece que as coisas pioraram. Querido, no primeiro momento até pode piorar. Porque o inimigo ele vai começar a te testar. Mas se você se levantar, crente, se você se levantar como homem, uma mulher de Deus, você bota esse diabo para correr. Eu falo o seguinte, olha Satanás, eu falo isso. Quando eu estiver passando na rua e você, porventura, me enxergar, que não era nem para você me enxergar, mas se você me enxergar, muda de calçada. Porque o meu caminho não pode cruzar com o dele. Sabe por que a gente deixa o nosso coração se inflamar com um monte de porcaria aí fora, mentira, fofoca e um monte de outras coisas mais? Se deixar seduzir pelas coisas desse mundo? Porque a gente esquece que durante 24 horas no dia nós vivemos uma realidade espiritual e que o diabo tem o tempo todo sede da sua vida. Ele quer te matar, ele quer fazer você desistir, ele quer que você fale assim, está dando tudo errado. Querido, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você quer uma boa notícia? Olha, eis que eu escuto o barulho de uma multidão. Mas é muita gente. Opa, só pode ser Jesus. É lá que está a fonte. É lá que está a cura. É lá que está a vida. É lá que tudo começa, é lá que tudo se refaz, é nele. A sua esperança tem que estar nele. Sai do teu casulo, abre a porta da tua casa. E se você está avistando uma multidão, você está avistando bem. No meio da multidão está Jesus. Faz igual aquela mulher, não consigo tocar em Jesus, não precisa. Só na orla, só
nas vestes. O que você tocar de Jesus vai sair poder. Vai sair poder. Eu toco nesse Jesus todos os dias. Eu peço isso, eu desejo isso. Esses dias que eu fiquei lá no CTI, foram dias assim, bem difíceis, né? Bem complicados. Olha, o inimigo ele é tão sujo, porque às vezes você pensa assim, o inimigo tentou te tocar, colocando você no CTI. Nada, bobagem. Ele não fez isso, não. Deus tinha um propósito em todas as coisas. Eu falei de Jesus dentro daquele CTI. Eu falei de Jesus para pessoas. Eu toquei pessoas naquele lugar através da enfermidade. Deus não põe enfermidade, mas tendo a enfermidade, o nome dele precisa ser glorificado aonde? Na cura. Então, ele usa essas circunstâncias difíceis da nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Talvez hoje você não esteja entendendo o processo que você está vivendo. Mas tudo isso tem um propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você imagina uma lagarta conversando com os outros bichinhos, amiguinhos da lagarta, que eu não sei quem são. Quais são os bichinhos da lagarta? Não sei, formiga? Formiga é bichinho da lagarta? Não sei. Eu tenho que pesquisar sobre isso. Falando assim, olha, daqui a pouquinho eu vou virar uma borboleta. E os amiguinhos da lagarta dizendo, sua burra, sua boba, mas como que pode? Você está entendendo? Às vezes a gente não consegue entender. Mas a lagarta, ela é o maior exemplo, eu acho, né? E a borboleta, do que é o poder de Deus. Porque eu nunca na minha mente, tão criativa, olhando uma lagarta e olhando uma borboleta, eu ia dizer, isso era isso. Nunca, na minha inteligência, eu nunca ia pensar. Mas Deus faz. A borboleta, no caso, ela não precisa de um milagre. Porque ela vai virar o que ela deveria virar. Uma lagarta, na verdade, ela precisa viver o processo. Às vezes a gente fica até correndo atrás do milagre, mas não quer viver o processo. E é no processo que o nosso caráter é moldado e transformado. Por isso que eu não reclamo de tudo que eu vivo. Por isso que eu não reclamo todas as vezes que eu preciso fazer uma químio, uma rádio. Quando eu boto a mão no meu cabelo aqui, ó, e sai cabelo. O cabelo tá ralinho, gente. Meu cabelo não era assim, não, tinha mais cabelo. Mas não vou reclamar, sabe por quê? Cabelo cresce, gente. Cabelo cresce. É o processo me ajudando a me transformar naquilo que eu preciso. As tuas dores, elas marcam a tua vida. Muito mais do que as vitórias que você já conquistou até aqui. Talvez se eu te perguntasse assim, no ano de 2022, quais foram as suas vitórias? Vou te falar de verdade, talvez você tivesse dificuldade de lembrar. Mas se eu te perguntar quais foram as tuas dores, você vai me falar uma por uma em ordem alfabética. E com certeza você tirou coisas que te levantaram e te edificaram durante esse processo. Quero te convidar a tocar nesse Jesus. Poderia falar muito mais coisas, gente. Muito mais coisas aqui. Mas eu acho que até aqui você entendeu o que Deus quis te falar nessa noite. Você entendeu. Não é homem. Não são coisas. Não são pessoas. Não é nem lugar. É Jesus. É Jesus. Quando você entender que tudo que você precisa é Jesus, acabou. Tem uma frase que eu gosto muito, já postei ela no meu Face, que fala assim, para mim, Jesus basta. Para mim, Jesus basta. Ele é suficiente. Você quer tocar em Jesus? Lembra que eu falei? Pode ser difícil. Pode ter uma multidão. Pode ter muita coisa ao teu redor que te impeçam
de chegar. Mas essa mulher chegou? Chegou. Você vai chegar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos nessa noite. Talvez tenha pessoas aqui que tenha problema dentro da sua casa, com a sua família, com pai, com mãe. Às vezes não tem recebido amor, carinho, atenção. Tem às vezes pessoas aqui que possam estar sofrendo com problemas financeiros, problema na sua saúde, problema com um familiar que ama demais e que talvez já fez de tudo para ajudar e até agora não conseguiu ajudar. Talvez você na sua casa veja coisas que te machuquem, que te desagradam. Talvez hoje você esteja vivendo um inverno espiritual, aonde você deseja ir além, mas não consegue, porque tudo parece que te prende, te segura. Eu quero falar, a multidão não segurou essa mulher. A multidão não vai te segurar. Essa multidão não vai te paralisar. Você vai conseguir tocar na orla do Mestre. Pena que nem todo mundo recebe. Pena que você acha que, de repente, pessoas aqui dentro que dizem assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Fulano não está aqui, fulano não tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui é você. Pega para você, querido. Pega essa palavra para você. Começa a orar aí no seu lugar. Começa a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso te tocar. Eu preciso, Senhor, ter a minha vida transformada pelo Teu poder. Comece a abrir a tua boca, crente. Comece a dizer para Ele o que é que tem te impedido. Aonde você quer chegar, nada sai do lugar. Nada sai do lugar. Entra domingo, sai domingo. Entra quinta, sai quinta. Você vai para PG, você vai para culto, você vai para campanha de oração. Nada muda. Querido, nada vai mudar se você não mudar. É a sua vida. Você está no poder, no controle da sua vida, no quesito decisão. No quesito de eu decido ser diferente. Chega. Vai lá dar um PG empurrando com a barriga. Sabe? Vai lá fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. A obra do Senhor, querido, custa caro. E mesmo assim ainda não é nada diante do sacrifício dele. Um espírito de desistência, sabe? Um espírito de desespero e muitas das vezes você se vê até quase que desviado dessa presença maravilhosa. Nós vivemos num tempo que tudo é mais importante, menos a presença. A gente não vai para a igreja. A gente vai quando a gente quer, quando a gente está afim. Toca nele hoje. Toca nele hoje, Jesus. Toca nele, Jesus. Jesus está na sua frente. Apaga essas luzes aqui da frente, Schneider, por favor. Do salão, deixa só essa do altar. Não pode apagar. Apaixonado, quero te dizer palavras. Jesus está na sua frente. Dessa vontade. Quero que você comece a pensar nisso. Ele está na sua frente. A intimidade na adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Eu quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque. Ele está nesse lugar. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. Ele está aí bem na tua frente. É só você E tocar. a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. E a igreja se rende em adoração. É só um toque. É só um toque. Talvez
Você fale assim: tem muita gente, eu não consigo alcançar o mestre. Tem muita gente, eu não consigo alcançar o mestre. Eu queria que nessa noite você pudesse ter essa visão. Tem muita gente e eu não consigo alcançar o mestre. Eu queria que você levantasse pelo menos uma das suas mãos. Uma das suas mãos, pode levantar, com os teus olhos fechados. É como se você falasse assim: ei, sabe quando a gente levanta assim, quase que na ponta do pé, mestre, ei, mestre. É como se você pulasse e falasse assim: ei, eu tô aqui, Senhor, me enxerga. E talvez você na sua frente agora só veja a sua multidão. Você só está vendo a multidão. Sabe essa mão que está levantada agora? Essa mão? Você vai pegar essa mão e você vai colocar exatamente aonde ele está. Ele está no seu coração. Recebe esse toque. Recebe esse toque. Recebe esse toque. Recebe o toque de cura. Recebe no seu coração. O toque de cura na tua vida nessa noite. E a igreja se rende em adoração. É um toque. Apenas um toque. Apenas um toque, Senhor. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. E a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Um toque, Senhor. Um toque, um toque. Apenas um toque no seu coração. Oh, as mãos se levantam. E a igreja se rende em adoração. Um toque. Um toque, um toque, um toque, Jesus. Um toque. Apenas um toque. Um toque. Um toque. Toca-nos agora, Senhor. Um toque. Oh, um toque. Toca nossa alma. Toca nossa mente. Um toque, toca, toca, toca agora, Deus. Oh, vem tocar a tua igreja, oh, com apenas um toque. Oh, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. Apenas um toque. As lágrimas rolam. E a igreja se rende em adoração. Nós vamos fazer algo. Sabe essa pessoa que está perto de você, atrás de você ou do lado? Você vai com as suas mãos, você vai tocar nela. E você vai dar uma palavra de restauração. 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 Vocês, meninos, façam isso. Toca no seu colega que está do lado. Toca neles. Um toque de restauração. Ore por essa pessoa. Você sabe como foi a semana dessa pessoa? Às vezes, sabe? Foi o ano que ela de repente quis até se matar. Quis até tirar a própria vida. Uma semana difícil. Uma semana onde ela quis desistir, aonde ela falou: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado. Mas, querido, nessa noite o Senhor está te tocando, te restaurando. Olha para um lado, toca. Toca em alguém. Seja ousado nessa noite. Seja ousada. Toca na vida dessa pessoa, declara a restauração. Restaura, sabe, o ânimo novamente. Restaura. Fala: eu te toco nessa noite com o poder de Jesus. Um poder que me alcançou. Eu quero alcançar também a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua casa, o seu emprego. Deus está aqui nessa noite, querido, e Ele quer tocar. Ele quer tocar em vidas.
vidas. O que o Mestre mais deseja é tocar em vidas. Vidas restauradas. Vidas que reconheçam a sua soberania, o seu poder. Sabe do que você precisa? Você precisa do poder de Deus. É isso. Você precisa do poder de Deus. Toca, toca, toca. Um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam e as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra. Oh, Espírito Santo. E a igreja se rende em adoração. Obrigada, Apenas Jesus. um toque. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Apenas um toque no seu coração. Que essa semana A igreja se prostra. seja a semana do sobrenatural sobre a tua vida. E as mãos se Que essa semana levantam em o extraordinário de Deus venha acontecer. Que o teu maior alvo seja Cristo e não os teus problemas. É isso que eu quero declarar sobre você. Toda hemorragia espiritual já foi embora. Na autoridade do nome de Jesus. Uou! Já foi embora. Apenas um toque no seu coração. Não se levantam. E a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Aleluia. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. E a igreja se rende em adoração. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Obrigado porque chaves foram viradas aqui. Senhor, os céus, Pai amado, tenho certeza disso. Foi rasgado aqui sobre a vida de algumas pessoas. Pessoas foram curadas, restauradas e vão sair daqui com um posicionamento diferente. Irmãos, amanhã é sexta-feira. E sabe o que acontece? Satanás vai voltar para tentar te perturbar. Você vai botar ele para correr da tua vida. Em nome de Jesus. Você vai botar ele para correr da sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda esse nome. Oh, Deus lindo. Apenas um toque no seu coração. Aleluia. Acende aí, Shinai. Nosso pastor aqui para dar a bênção. Dizer que eu aguardo vocês quinta-feira. Inclusive aguardo vocês domingo antes de quinta, tá? Domingo às 18 horas. E quinta-feira que vem. E terça-feira só as meninas aqui na igreja às 7h30 da noite, tá bom? Domingo é ceia. Vem e traga mais 5 pessoas. Apresentação de novos membros. Mais 5. 5 horas de oração. Obrigado, obrigado. 5 horas de oração. A gente está aqui para orar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face, a face do leão da tribo de Judá e te dê. Vai na paz em nome de Jesus. E não peques mais. Essa é importante. E não peques mais. Um toque, um toque. Oh, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. Pastor Gabriel, reúne a galera aqui, ó, aqui na frente. A igreja Aqui. se Reúne aqui, ó. rende